Quando a gente pousa no aeroporto Santos Dumont, a sensação é de estar chegando ao coração do Rio de Janeiro. Pista curta, mar logo ao lado, o centro da cidade ali, a poucos metros. Mas existe um detalhe que quase ninguém percebe. Aquele lugar onde os aviões pousam não existia. Ali não havia terra firme, havia água, parte da Baía de Guanabara. E o aeroporto só existe porque um pedaço inteiro do mar foi apagado. O aeroporto Santos Dumont não foi construído à beira da baía. Ele foi construído dentro dela. Toda a área onde hoje estão as pistas, os pátios e os terminais era mar aberto até o início do século XX. Nada ali era definitivo, nada ali era cidade. O que hoje parece óbvio, sólido e permanente, na época era apenas um limite natural que separava o rio da própria expansão. Durante boa parte da sua história, o Rio de Janeiro foi uma cidade moldada pela água. A linha da costa era irregular, cheia de enseadas, áreas alagadas e pequenas ilhas. Do ponto de vista urbano, isso representava um limite claro. A cidade crescia, o porto se expandia, o centro administrativo se consolidava, mas o espaço físico simplesmente acabava. E quando o espaço acabou, o rio fez o que já vinha fazendo havia décadas. Criou terra onde antes havia mar. A partir do fim do século XIX e principalmente no início do século XX, os aterros deixam de ser exceção e passam a fazer parte do projeto urbano. Áreas alagadas são preenchidas, recortes naturais da baía são eliminados e a cidade começa a avançar sobre a água de forma planejada. Não era improviso, era uma escolha consciente de modernização, alinhada à ideia de progresso que dominava o período. É nesse cenário que surge a ideia de construir um aeroporto no centro do Rio. A aviação ainda era recente, mas já simbolizava velocidade, futuro e poder. Sendo a capital do país, o Rio precisava estar conectado ao mundo. Precisava receber autoridades, empresários e rotas estratégicas. O problema era simples. Não havia espaço disponível em terra firme. A solução foi repetir a estratégia que já vinha moldando a cidade. Avançar sobre a Baía de Guanabara mais uma vez. O processo de aterramento foi longo, caro e definitivo. Grandes volumes de terra foram despejados sobre a água, transformando o mar aberto em solo firme. Camada por camada, a baía foi sendo empurrada para longe. Onde antes havia ondas, surgiram pistas. Onde havia água profunda, nasceram áreas técnicas, hangares e estruturas permanentes. O mapa do rio precisou ser redesenhado para acomodar essa nova realidade. Esse tipo de intervenção não afetou apenas a paisagem. Ele alterou correntes, eliminou áreas naturais e redefiniu completamente a relação da cidade com a Baía de Guanabara. O aeroporto se tornou um marco, mas também um precedente. A partir dali, ficou claro que o mar não era mais um limite intocável. Ele podia ser ocupado, redesenhado e substituído por concreto sempre que a cidade julgasse necessário. O Santos Dumont ajudou a consolidar uma lógica urbana em que o avanço sobre a água deixou de ser exceção e passou a ser parte do planejamento. Além disso, o Santos Dumont não nasce isolado. Ele se conecta a um conjunto maior de transformações que estavam redesenhando o centro do Rio naquele momento. A abertura de grandes avenidas, a reorganização do porto e a eliminação de antigos limites naturais fazem parte de uma mesma lógica urbana. O aeroporto passa a funcionar como uma peça estratégica desse novo Rio que se pretendia moderno, funcional e alinhado às grandes capitais do mundo. Não se tratava apenas de permitir pousos e decolagens, mas de afirmar uma imagem de progresso. Uma cidade que avança sobre o mar para garantir mobilidade, velocidade e centralidade política. O território criado ali não era só infraestrutura, era também símbolo. Quando o aeroporto Santos Dumont é inaugurado, ele não representa apenas uma obra de engenharia, mas uma mudança na própria lógica da cidade. O Rio passa a tratar um território criado artificialmente como parte natural do seu centro. Com o tempo, o aeroporto se integra ao cotidiano urbano, às paisagens e às rotinas da cidade, e a memória da água que existia ali começa a desaparecer. Hoje, milhões de pessoas pousam e decolam sem imaginar que aquele chão sólido já foi mar, que aviões cruzam um espaço onde antes passavam embarcações, correntes e marés. O Santos Dumont não é apenas um aeroporto, ele é a prova concreta de que o Rio de Janeiro cresceu apagando partes da Baía de Guanabara.
e de que muitas dessas transformações seguem invisíveis para quem vive sobre elas todos os dias. Se você gostou desse vídeo e curte esse tipo de história que quase ninguém conta, se inscreve no canal, deixa o like e comenta aqui embaixo o que você achou. E se tiver alguma ideia de lugar, obra ou parte do Rio ou do Brasil que você acha que merecia um vídeo assim, escreve nos comentários. Muitas das próximas histórias saem daqui.